As areias do Egito sussurram histórias ancestrais. Elas falam de faraós poderosos, pirâmides colossais e tesouros além da imaginação. Por séculos, esses mistérios nos cativaram. Somos atraídos pela grandeza de uma civilização perdida no tempo. Mas por trás da beleza reside um quê de desconhecido. Essas maravilhas eram protegidas por forças poderosas? Será que maldições ancestrais guardavam os segredos dos faraós? As pirâmides permanecem como sentinelas silenciosas, guardando as tumbas dos faraós. Essas estruturas monumentais foram feitas de engenharia. Mas como foram construídas? Que segredos suas câmaras guardam? As respostas permanecem indefinidas, alimentando nossa fascinação. Dentro dessas tumbas, tesouros aguardavam os faraós na vida após a morte. Mas o perigo espreitava aqueles que ousavam perturbar seu sono eterno. Lendas falam de maldições, avisos para proteger os locais de descanso sagrados. Seriam elas reais ou apenas histórias para afastar ladrões de túmulos? A linha entre fato e ficção se confunde nas areias movediças do tempo. Junte-se a nós em uma jornada ao coração do Egito Antigo. Vamos explorar os mistérios e as maldições que continuam a intrigar o mundo. Maldições. A própria palavra nos dá arrepios. Elas são mais do que meras palavras. São expressões de raiva, medo e desejo de vingança. Nos tempos antigos, acreditava-se que as maldições detinham poder real. Os antigos egípcios eram um povo profundamente espiritualizado. Eles acreditavam no poder das maldições para proteger seus espaços sagrados. As tumbas eram inscritas com avisos destinados a deter ladrões de túmulos. Eles falavam de doenças, infortúnios e da ira dos deuses. Mas seriam essas maldições meros obstáculos psicológicos? Ou será que elas detinham um poder mais sinistro? Os egípcios acreditavam que uma parte da alma, o Ka, permanecia com o corpo após a morte. Perturbar uma tumba não era apenas um crime contra o faraó, mas uma ofensa contra os deuses. As maldições eram uma forma de garantir que os mortos pudessem descansar em paz. Sejam reais ou imaginárias, as maldições desempenharam um papel significativo em como vemos o Egito Antigo. Elas adicionam uma camada de intriga ao mundo já fascinante dos faraós e pirâmides. Em 1922, o mundo prendeu a respiração. Howard Carter, um arqueólogo britânico, fez uma descoberta incrível no Vale dos Reis. Ele desenterrou a tumba de Tutankhamon, um faraó que morreu jovem. A tumba estava praticamente intacta, um tesouro de maravilhas antigas. Artefatos de ouro, carruagens e o corpo mumificado do faraó permaneceram intocados por milênios. Foi uma descoberta que encantou o mundo, mas logo surgiram rumores de uma maldição. A tragédia se abateu sobre Lord Carnarvon, o patrono da expedição. Ele morreu de uma picada de mosquito infectada pouco depois de entrar na tumba. Os jornais sensacionalizaram sua morte, ligando-a a uma maldição inscrita na entrada da tumba. A história se espalhou como fogo, alimentando o fascínio do público pelo Egito Antigo e seus mistérios. A morte de Carnarvon foi mera coincidência? Ou foi o resultado de uma maldição ancestral? Alguns apontaram para uma série de eventos infelizes após a descoberta da tumba. Vários membros da equipe de escavação morreram prematuramente, o que aumentou ainda mais as suspeitas. A maldição dos faraós se tornou uma lenda popular, capturando a imaginação de pessoas em todo o mundo. A ideia de uma maldição na tumba de Tutankhamon é intrigante, mas os cientistas buscaram explicações racionais para as mortes associadas à descoberta. Uma teoria é a síndrome da tumba antiga. Tumbas lacradas por séculos podem abrigar mofo e bactérias perigosas. Esses micro-organismos prosperam no ambiente escuro e intocado. Inalar esses esporos pode causar problemas respiratórios graves e até a morte. Lord Carnarvon, já com a saúde debilitada,
poderia ter sido altamente suscetível. Outras teorias sugerem que venenos naturais, como o arsênico, usados em rituais egípcios antigos, podem ter contaminado a tumba. A exposição a essas substâncias pode ter tido consequências fatais. Embora essas explicações científicas ofereçam respostas plausíveis, o mistério persiste. O momento de algumas mortes, ocorrendo anos após a escavação inicial, permanece inexplicável. Poderia haver mais na história do que a ciência pode explicar atualmente. O debate continua, alimentando nossa fascinação pelos mistérios do Egito Antigo. Guardiões do além-túmulo. A ira dos deuses. Os antigos egípcios eram profundamente religiosos. Eles acreditavam em um panteão de deuses que governavam todos os aspectos de suas vidas. Proteger o faraó na vida após a morte era primordial. As tumbas eram vistas como portais para o submundo, fortemente guardadas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Inscrições e imagens nas paredes das tumbas frequentemente representavam deuses e deusas agindo como protetores. Anubis, o deus com cabeça de chacal, guiava as almas para a vida após a morte. Osíris, o deus do submundo, julgava os mortos. Sua presença servia como um aviso para qualquer um que ousasse perturbar o sono eterno dos faraós. As maldições eram vistas como uma manifestação da ira dos deuses, uma forma de garantir que a santidade da tumba permanecesse intacta. Desrespeitar o faraó era desrespeitar os próprios deuses. Os egípcios acreditavam que tais transgressões não ficariam impunes. Quer essas maldições fossem reais ou simplesmente um reflexo de suas crenças religiosas, elas serviam a um propósito. Incutiam medo e respeito, protegendo as tumbas e seus tesouros por milênios. Mistérios em pedra. O enigma da construção das pirâmides. As pirâmides de Gizé estão entre as estruturas mais icônicas da Terra. Sua escala e precisão são inspiradoras, mesmo hoje. Como os antigos egípcios, sem tecnologia moderna, construíram monumentos tão colossais? O tamanho e o peso das pedras usadas, algumas pesando até 80 toneladas, são impressionantes. As teorias são abundantes, variando de rampas e alavancas a sistemas sofisticados de rolos e trenós. Alguns até especulam sobre o uso de ondas sonoras ou intervenção alienígena. Embora possamos nunca saber os métodos exatos empregados, as pirâmides são um testemunho da engenhosidade e determinação humanas. Câmaras e passagens ocultas dentro das pirâmides aumentam o mistério. Algumas foram descobertas, revelando salas secretas e artefatos. Outras permanecem indefinidas, seu propósito desconhecido. Essas câmaras foram projetadas para proteger a alma do faraó? Ou será que elas guardam segredos ainda a serem descobertos? As pirâmides continuam a nos fascinar e intrigar, seus mistérios trancados dentro de suas paredes de pedras silenciosas. Sussurros além da tumba. Acontecimentos estranhos em museus modernos. Os mistérios do Egito Antigo não se limitam às areias do tempo. Ocorrências estranhas foram relatadas em museus ao redor do mundo, frequentemente perto de artefatos egípcios, principalmente múmias. Funcionários de museus e visitantes relataram ruídos inexplicáveis, pontos frios e até aparições. Objetos são conhecidos por se moverem misteriosamente. Câmeras apresentam mau funcionamento na presença de certos artefatos. Alguns acreditam que esses fenômenos sejam o resultado de energia residual, especulando que objetos de tumbas retêm parte da energia de seu local de descanso original. Outros atribuem essas ocorrências ao poder da sugestão. A mente humana é facilmente influenciada, especialmente quando cercada por objetos envoltos em mistério e lenda. Sejam essas histórias verdadeiras ou apenas produto de imaginações férteis, elas adicionam outra camada de intriga ao estudo do Egito Antigo.
O fascínio duradouro das maldições antigas, realidade ou ficção. Os mistérios e maldições do Egito Antigo nos cativam há séculos. Eles exploram nossos medos e fascínios primordiais pelo desconhecido. Mas essas maldições são reais? Existe uma explicação científica para os estranhos fenômenos associados às tumbas e artefatos egípcios? Ou existe algo mais, algo além da nossa compreensão atual? As evidências são inconclusivas. As explicações científicas podem ser responsáveis por alguns, mas não todos, os eventos relatados. O poder da sugestão, aliado ao nosso fascínio pelo sobrenatural, sem dúvida desempenha um papel. Mas talvez existam forças em ação que ainda não podemos compreender. Talvez os antigos egípcios entendessem algo sobre a interconexão entre a vida e a morte que estamos apenas começando a entender. Os mistérios do Egito Antigo continuam a nos atrair, convidando-nos a explorar os limites da ciência, da superstição e do fascínio duradouro pelo desconhecido. Quer encontremos respostas ou apenas mais perguntas, a jornada em si é uma prova do poder duradouro da curiosidade humana e do nosso fascínio pelo mundo além do nosso.